aula de hoje, eu vou fazer alguns exercícios com lentes. A lista já está disponível lá no Classroom. A lista chama lentes ótica, né? Lentes e visão, tá? Que é os problemas da visão, esse tipo de coisa. Então, ó, eu vou começar pelo exercício de número 2. Exercício 2. Será que dá pra... Vamos pra cá. No exercício 2 ele fala assim: uma pessoa, vou fazer o desenho, tem um olho aqui, esse olho tem cílios. O olho tá aqui. E ele vê um eixo. Tem uma vela aqui, ele fala que esse ponto aqui é assim, desenho. Ele fala assim, ó, uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa, como representado na figura. Considere que a vela está posicionada entre a lente e o seu foco. Nessas condições, a imagem observada pela pessoa presta atenção. Ele falou que é uma lente biconvexa. Essa lente aqui é borda fina ou borda grossa? Borda fina. Se é borda fina, o espelho é o quê? Ah, desculpa, a lente é o quê? Convergente? Não, esse daí, ela é convergente ou divergente a lente? Eu não sei aquele CPN saiu errado, né? Convergente. Todo mundo falando convergente. Todo mundo tem certeza disso aí? Sim. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem uma lente convergente. Lente convergente. Se a lente é convergente, a imagem nesse caso, o objeto está entre o foco, tá? O objeto está entre o foco e a lente. Que tipo de imagem ele vai formar? Ó, o objeto está entre o foco e a lente. A imagem é o que mesmo? Virtual. Então, essa imagem é virtual. Então, a gente já sabe que a imagem é virtual. Se ela é virtual, necessariamente ela é invertida. Então, ó, imagem virtual invertida. Eu fiz errado aqui. Virtual direita. Direita. É sempre direita. O que é que você falou, Evelyn? Mas na lente não é real? Não. Continua as mesmas regrinhas da posição da lente do foco, as regras se mantêm. O que inverteu é onde é real e onde é virtual na lente, né? O real é aqui, o virtual é aqui. Entendeu? Mas ela continua sendo... Eu não entendi a pergunta. O que está do outro lado do objeto, não é o contrário?
Ninguém disse aí não. Quando forma uma imagem real na lente. Ela fica desse. Desse. A real fica desse. A virtual fica desse. É o contrário. Entendeu? Mas como assim é o contrário? Ó, real forma aqui. Virtual forma aqui. Certeza isso. Não, mas ó, o negócio não é, ó, o que acontece aqui é que eu acho que você foi longe. É, você foi longe. Esquece tudo isso aí. Você não tem que se preocupar se a imagem está do lado do objeto, essas coisas. Só se preocupa assim, ó, o objeto está onde? O objeto está entre o foco e a lente. Se o objeto está entre o foco e a lente, que tipo de imagem ele forma? É virtual. Independente do espelho, é virtual. Porque, independente da lente, tá? É sempre virtual. Se ele está entre o foco e o espelho. Se é virtual, é direita, tá? Tá claro isso? Tá? Então não fica se preocupando se a imagem está junto com o objeto, essas coisas aí, não. Isso aí, isso aí vai te confundir, tá? Então, beleza. Bem, vocês já conseguem matar a alternativa? Virtual direita. Se é virtual e direita, necessariamente ele tem que ser alternativa E. Então, ó, você nem precisava saber que a lente de borda fina é convergente. Não precisava saber disso. Basta você saber a posição. Se está entre a lente e entre o foco, a imagem é virtual. Nesse caso desse exercício, todas os virtual invertida estava fora, né? A e a B estava fora claramente, então sobrou ali. Porque nenhuma virtual é invertida, é real que é invertida. Tá certo? O que vocês acharam desse exercício aí? Né? Caiu na FUVEST e o ano retrasado. Né? O exercício da FUVEST aí sem grandes dificuldades aí. Beleza? Então, esse foi o exercício número 1. Agora, ó, vamos para o exercício número 8. O exercício número 8 fala assim, ó. Em uma atividade de sensoriamento remoto para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica construída com uma lente esférica convergente. Então, ó, grifa aí, lente esférica convergente, tá? Beleza. Então, ó, o que a gente tem que lembrar? Ó, anotem para vocês ficarem craques nisso. Ó, se a lente esférica
convergente. Se a lente esférica é convergente, necessariamente o foco é positivo. Se o P, que eu não achei uma palavra boa para pensar. Eu vou falar, que vai ser mais fácil, aí você anota. Eu vou fazer o desenho, que aí vai ficar mais fácil para você entender. Ó, lente esférica convergente, foco antiprincipal. Se o objeto está aqui, a imagem é virtual. Se o objeto está aqui, a imagem é real e a mesma coisa acontece aqui. Certo? Então, onde está o objeto, o que está aqui embaixo é a imagem. Certo? Então, ó, se o objeto está entre a lente e o foco, imagem virtual. Virtual, nesse caso, maior e sempre direita. Virtual, e aqui é maior ou menor? Nesse ponto. E aí, ela aproxima da lente e diminui de tamanho, ou ela afasta da lente e diminui de tamanho? Ninguém? Então, temos duas respostas. A Evelyn está afasta e diminui, mais alguém? Mais ninguém. Vocês estão aí mesmo? Tô achando que vocês tiraram hoje para. Hoje é o dia da curtição. Tá? Então, ó, quando ela afasta da lente, ela fica cada vez menor. Então, isso aqui é real de invertida e maior. Claro que isso aqui é real, invertida e menor. Tá bom? Então, esses são os três casos. É importante você ter isso na mente, você viu? Se você tem isso na cabeça, você responde esse exercício facilmente. Né? E, na verdade, se você sabe que virtual é direita, você já eliminava duas alternativas desse item, só sabendo isso. Então, acabou te ajudando em algumas coisas. Bem, essa câmera foi fixada em um balão que está posicionado em repouso verticalmente sobre uma região a ser fotografada a uma altura H. Considerando que nessa atividade as dimensões da imagem da fotografia deveriam ser 5 vezes menor do que as dimensões reais da superfície da Terra. Sabemos que a imagem do objeto fotografado se forma a 20 centímetros da lente da câmera. A altura H em que o balão se posiciona foi de... Tá bom. Ó, fala aí para mim. O que você sabe do exercício? O que ele te deu de informação? O aumento. Cuidado, que o aumento é 5 vezes menor. Se é 5 vezes menor, quer dizer que o aumento é 1/5. Tá? É isso aí. O P, que é o nosso H, que é o que eu quero saber. Ah, é 5 mil ali. Não, 5 mil, é 5 mil. Eu achei que era uma vírgula ali. Não, você tem razão, é um ponto. É 5 mil. É 1/5 mil. Então isso aqui é um H, hein? O que mais que ele deu? Ele deu mais uma informação. O P'. O P' equivale 20 centímetros. Ele quer saber a altura que ele deve posicionar esse balão, que é o P. Tá bom. E aí, o que você usa?
Ó, para quem não percebeu, como que eu sei que isso daqui é o pelinho? Porque o pelinho é a distância da imagem à lente. E ele fala lá explicitamente, ó. As imagens dos objetos fotografados se formam 20 centímetros da lente. Então é o pelinho. A fórmula do aumento. Muito bem. O aumento é igual a menos pelinho sobre P. O aumento é 1.500, 1 sobre 5.000 é menos 20. Eu posso usar 20? Posso, porque o aumento é adimensional sobre H. Agora, uma pergunta. Se a gente está formando essa imagem, ela é real ou essa imagem é virtual? E aí? Ela é virtual. Se ela é virtual, o nosso pelinho é o quê? Desculpa, falei errado. A imagem é projetada. Se ela é projetada, isso. A imagem é projetada. Não, ela é virtual mesmo. Não, tá certo, ela é virtual. Então, ó, é menos, aqui dá mais. Multiplica. Vai ficar 5.000 vezes 20, deu 10, 100 mil centímetros. 100 mil centímetros. Então, isso aqui vai dar 1.000 metros. 1.000 metros. Ele faz a fotografia que ele quiser. Certo? Alternativa, que alternativa que é aqui? Alternativa A. Alguma dúvida? Então, a imagem é virtual. Vamos fazer o próximo aí, o 9. O 9 fala assim, ó. A figura representa um papel colorido e a imagem de parte desse papel é observada através de uma lente convergente colocada paralelamente à sua frente. Então, a lente convergente. Beleza. Considerando que o círculo representando a lente, cuja distância focal é igual a f, a distância entre o centro óptico da lente e do painel é. Vocês entenderam? Isso foi um não? Tá, então vamos ler de novo. Ó. A figura representa um painel colorido e a imagem da parte desse painel observada através de uma lente convergente. Então, ó, o que está ali no centro é o que é observado na lente, né? Tá? O que está ali no centro é observado na lente. Isso. A Evelyn já percebeu um negócio, ó, tá vendo? Ó? Você viu que na parte de cima, ó, vou fazer um desenho aqui mais ou menos. Eu tenho um painel aqui.
E aqui tem um... O que a gente sabe desse painel? Aqui é o vermelho e aqui é o vermelho. Aqui é o verde, aqui é o verde. Aqui é o azul e aqui é o azul. E aqui é o amarelo e aqui é o amarelo. Tá certo? Então, ó, o que aconteceu? Ele troca sempre esses dois, ele inverte esses dois. Ó. Os dois estão na diagonal, eles são invertidos, certo? Então, ele está invertendo os dois que estão na diagonal. Tá claro isso para vocês? O que está aqui dentro é o que você observa na lente. Sim ou não? Beleza. Então, ele observou através de uma lente convergente colocada paralelamente à sua frente. Considerando que o círculo central representa a lente, cuja distância focal é f. A distância entre o centro óptico da lente e o painel é. Ele quer saber a distância do centro óptico até o painel. O que ele quer saber disso? Isso aí é a distância da imagem, desculpa, a distância do objeto. Ele quer saber o P. Tá? Agora, a gente tem que lembrar de um detalhe. O que a gente sabe? O que a gente sabe? Ó, vamos fazer aquele desenho, ó. Lente convergente. O foco está aqui e o antiprincipal está aqui. Me responda. Aonde tem que ficar o objeto? Na situação 1, 2 ou 3? Se é 1, a imagem necessariamente é o quê? Virtual. Se é virtual, a imagem é o quê? Direita. É direita a imagem? Não. Então não pode ser 1. Porque 1, a imagem é virtual e direita. Tá claro isso? Virtual direita. Então, ó, essa imagem tem que ser real. Real e invertida. Real e invertida. A gente precisa de mais informações que essa. Só essas informações não são suficientes. Ó, o que a gente sabe lá, ó, que ele fala assim, ó, a figura representa um painel colorido e a imagem da parte desse painel é observada através de uma lente convergente colocada paralelamente. Considerando que o círculo representa a lente, cuja distância focal é f, e a distância entre o painel. Ó, o que dá para eliminar das alternativas? Vamos começar assim. A D dá para eliminar porque é menor do que F. Dá para eliminar A? Dá, porque no foco, para a lente convergente, não vai formar imagem. Então, no foco, a lente convergente não forma imagem. Então, ó, a lente convergente não forma imagem no foco. Não pode ser AD, porque é menor do que F. Tá? Maior do que 2 Fs. Ele está aqui atrás, ó, nessa parte real. Isso aí tudo bem, não pode ser. E é isso. A gente precisa ter alguma informação sobre o tamanho para a gente definir qual que é a posição exata, porque a gente sabe que está dentro desse intervalo aqui, né? Maior do que F e menor que 2 Fs é válido, igual a 2 Fs também é válido, e maior do que 2 Fs é válido também.
Qual que é a diferença entre esses três? Vocês sabem me falar qual que é a diferença entre a E, a C e a B? O que acontece com a imagem? Se é maior ou menor. Então, por exemplo, a D, que é maior do que 2Fs, na D ele está nessa região 3 aqui. Nessa região 3, a imagem é o quê? Está mais longe do espelho. Se ela está mais longe do espelho, ela é menor. Na região 2, que é a alternativa E, essa imagem é maior. A C é exatamente em cima do ângulo principal. Essa imagem também é real, só que aqui, ó, ela tem o mesmo tamanho, o tamanho é igual. Quando o objeto está em cima do ângulo principal, a imagem fica do mesmo tamanho. Tá? Então, esse esquema. Tá claro isso para todo mundo? Tá? Ó, essa imagem, e olha só, na lente eu estou observando uma parte do painel. Essa imagem que eu estou observando, ela é maior, menor ou igual? Igual. Então, com isso, a gente tem a alternativa C. Vocês entenderam isso? Tá? Então, ó, você viu, mais um exercício, você só precisava saber as posições. Se você sabe as posições, a chance de você acertar um exercício de lente ou de espelho esférico é bem grande, porque geralmente é cobrado muito isso. Ó, o que você quer? Você quer que eu repita esse esquema aqui? Ou por que a C? O porquê a C? Porque assim, olha lá, ó, no centro, esse centro aqui, ó, a imagem ficou do mesmo tamanho, ela não ficou menorzinha. O tamanho da esfera que você coloca aqui é o que ele está pegando da bandeira. Então, o que ele está pegando desse quadrado aqui, não é a bandeira, né? Desse retângulo aqui, essa esfera aqui está pegando exatamente a imagem que você vê, é exatamente o tamanho que tem ali. Entendeu? Por isso que a gente sabe que é igual. Fera? Então, ó, de nada, hein? Então, agora vamos fazer o 10, que agora a gente faz uma continha. E aí, é difícil, ótica? Quatorze, deixa eu ver. Ah, vou fazer. Vou fazer. 14 é legal. Então, ó, o 10, ele fala assim, ó. No centro de uma placa de madeira, há um orifício no qual está encaixada uma lente delgada convergente, de distância focal 30. Então, a gente sabe que é uma lente convergente, foco igual a 30 centímetros. Esta placa é colocada na vertical e um ponto luminoso é colocado frontalmente à lente uma distância de 40 centímetros. Essa distância do ponto luminoso até a lente é o quê? É o P, que é a distância do objeto à lente. Então, P, 40 centímetros. Pera. No lado oposto da lente, o lado oposto, um espelho plano, também virtual, também vertical e paralelo à placa de madeira, é disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre a placa de madeira.
A figura ilustra a montagem, tá? Então, ó, a montagem, eu vou fazer uma montagem plana, que eu vou fazer uma montagem mais fácil. O que que tem? Tem o objeto, que é uma vela aqui. Aí vem uma lente convergente. E aqui atrás, ele colocou um espelho plano. Espelho plano. Nessa situação, o espelho plano se encontra em relação à placa de madeira a uma distância de... Ó, então, vamos ver o espelho plano. Que ele fala assim, ó, no lado oposto, um espelho plano também vertical e paralelo à placa de madeira, que é onde está a lente, é disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre a placa de madeira. É disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre a placa de madeira. Essa frase não ficou a melhor frase do mundo, hein? Tá. O que dá para entender é que ele reflete o que ele vai refletir, ele está refletindo a imagem formada, certo? O espelho plano está refletindo a imagem formada, né? Então, beleza. Então, o que a gente precisa achar? Para a gente saber aonde o espelho plano tá, a gente precisa achar onde está formando a imagem. Você concorda comigo? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer lei de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F vale 30. O P vale 40. A gente descobre quanto que é esse P'. Então, 1 sobre P' vai ficar 1 sobre 30 menos 1 sobre 40. Isso aqui é o MC da 120, dá 4 e dá 3. Ficou 1 sobre 120. Então, a gente sabe. Acabou. Então, a gente sabe que o P', o P', o P' é 120. Então, isso é onde a imagem está sendo formada. Então, tá. Bem, se o P' é 120, aonde a gente deve colocar o espelho para ele refletir sobre a placa de madeira, a imagem? E aí? Onde que, porque assim, ó, a pergunta dele é: o espelho do plano se encontra em relação à placa de madeira a uma distância? Porque, ó, a gente sabe que tem uma imagem aqui, tem uma imagem sendo formada aqui. A imagem tem que estar aqui, sei lá. Tá formando em algum lugar a imagem, tá? Deixa eu fazer um desenho novo, né? Vai ficar melhor. Que aí depois a gente coloca o espelho. Ó, tem a lente aqui. O objeto tá aqui. A imagem desse objeto, ela está se formando 120. Vamos ver. O objeto está atrás do foco, então essa imagem é real. Ela está formando aqui atrás, a imagem está formando aqui. Certo? Desculpa. Está formando aqui. Real invertido. Tá certo? Agora, aonde eu vou colocar o espelho? E eu sei que essa distância aqui, ó, a Sara falou lá, 60.
Eu sei que essa distância aqui vale 120. Eu tenho que colocar um espelho. Aonde eu coloco esse espelho? E aí, alguém mais vai com a Sara? 60? Por que 60? Alguém sabe me falar por que é 60? Você quer colocar o espelho aqui atrás? O espelho, porque assim, ó, o que pode acontecer? Porque assim, ó, o espelho, o que vai acontecer? A imagem está formando 120. Se você coloca o espelho aqui no meio, não tem uma cor aqui pro espelho. Uma cor feia, mas tem. Se eu coloco o espelho no meio, sei lá, 60, eu dividi, a imagem formada está 60 centímetros atrás do espelho, então quer dizer que o espelho ele tem um objeto aqui, em cima da placa. 60 centímetros. Porque essa imagem formada é a imagem da lente. O espelho está pegando essa imagem aqui e é como se ele estivesse formando, ele tivesse um objeto em cima da placa. Entendeu? Isso. Porque o espelho, ele vai ter que estar sempre à mesma distância da imagem. Ele vai ter que ter a imagem dele vai sempre estar à mesma distância do objeto. Não, não. Mas olha o que ele fala lá, ó. No lado oposto, um espelho plano, também vertical e paralelo a uma placa de madeira, é disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre a placa de madeira. Então, ó, o que eu fiz? Esse cara aqui está formando uma imagem aqui. Se o espelho ficar na metade da imagem, ele tá criando um objeto aqui, ó. Entendeu? Porque eu coloco ele na metade da imagem, porque o que importa pra gente, ó, porque ó, ele fala que cadê? O espelho também vertical e paralelo à placa de madeira é disposto de modo a refletir uma imagem nítida do objeto sobre a placa de madeira. Então, o que importa é essa distância, 120. Então, o espelho tem que ficar na metade para ele poder refletir na placa. Entendeu? Fera? É um pouquinho difícil essa interpretação. Um pouquinho não, bastante. Essa interpretação aí é bastante. Mas assim, na dúvida você colocava na metade e via o que rolava. Então, todo mundo feliz aí. Vamos para o 14. Foi um exercício legal. Então, ó, lembrando que na quarta-feira eu já vou começar a elétrica, hein? Então, aperte os cintos e assista a aula da quarta, já que vocês não assistiram a de hoje. Assiste da quarta. Vixe não, Laura, vai ser sucesso. Vai. Só vamos esperar um pouquinho aí para ver se a gente evolui um pouco dessas fases aí. Só tô esperando evoluir um pouco, mas se for possível,
A gente vai sim. Teríamos plantões presenciais. Pô, ruim, né? Não era pra acontecer isso aqui. Não teve jeito. Vamos lá. Ó, você bate o olho nesse exercício aqui, você fala assim, vou pular. Né? Você vê o olho, você vê o gráfico, você fala assim, meu Deus do céu, que gráfico demoníaco e tal. Calma, calma. Ó, ele é um gráfico de P' contra P. E olha que coisa interessante. O que vai acontecer? Tem uma região aqui, que ele faz um corte aqui, que não tem imagem. Por quê? Tem um determinado valor de P' aqui, ó, que é proibido. Tem um P' que é proibido. Esse P' que é proibido tem que ser qual mesmo? Qual que é esse P' que é proibido? Desculpa, o P que é proibido. Que P que é proibido? Onde eu não posso colocar o objeto? Não, não fala número aí que eu nem li o exercício ainda, só estou olhando o gráfico. Mas onde eu não posso colocar o objeto, assim, de uma forma geral? No foco. Então, ó, esse cara aqui provavelmente é o foco, tá? E tem outro detalhe. Você vê que tem uma região aqui que o P' é positivo e tem uma região aqui que o P' ele estava positivo aqui, né? E daqui para frente ele é negativo. O P' positivo significa o quê? Que o P' é positivo. P' positivo. O que a gente tem quando o P' é positivo? O que é P' positivo? Vocês estão tímidos, né? P' positivo significa imagem real. E P' negativo significa imagem virtual. Como esse gráfico tem P' positivo, então com certeza essa lente é uma lente convergente. Isso eu só tirei analisando o gráfico, nem li o enunciado. Tá claro isso? Quem faz P' positivo, imagem real. Então quer dizer que isso aqui, ó, tudo imagem real, ó. E aqui eu tenho imagem real, chega num ponto, ela vira virtual. Tá certo? Tá claro isso ou não? Como que eu descobri que é convergente? Porque eu sei que tem P' positivo. E na convergente é a única que vai ter P' positivo. Porque a divergente só forma imagem virtual. Então, na divergente, eu sei que o P' seria sempre negativo. Eu só teria aqui na parte de baixo. Entendeu? Beleza. Então, agora vamos ler o enunciado para ver o que vai rolar. E vai rolar a festa, vai rolar o povo do gueto. Ó, em um experimento didático de ótica geométrica, o professor apresenta aos seus alunos o diagrama da posição
da imagem conjugada por uma lente esférica delgada, determinada por sua coordenada P', em função da posição do objeto, determinada pela sua coordenada P, ambas medidas em relação ao centro óptico da lente. Então, ó, P e P', tá? Então, é isso que ele falou. Analisando. A convergência da lente é 5D. Então, ele perguntou a convergência da lente é 5D. E aí? E aí, José? E aí? Isso é vergência, né? A gente descobriu que é vergência pela unidade que ele usou ali, né? Então, ó, a gente sabe que ele falou que é a vergência. Ele afirmou, né, que é a vergência 5D. O que é vergência? Vergência é 1 sobre o foco. Tá bom? Beleza. Então, a gente precisa descobrir o foco disso daí. Como que eu vou descobrir o foco? Eu preciso ter alguma informação. Qual a informação que a gente tem? Denunciado numérica nenhuma. A gente tem uma informação no gráfico. Que informação do gráfico a gente tem? O 20 e 20. A gente sabe que quando o P vale 20, o P' vale 20. Então, eu vou usar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é 1 sobre 20. Deu tudo errado. 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 10. O foco é 10. Se o foco é 10, ficou 1 sobre 10, isso aqui deu 0,1. Então, essa afirmação é uma afirmação falsa. Então, como o foco é 10, a vergência deu 0,1, isso aqui é falso. Beleza? Então, isso aí, a primeira parte foi resolvida. A segunda. A lente utilizada produz imagens reais de objetos colocada de 0 a 10 centímetros. E aí? Vocês acham que é verdade ou mentira isso aí? Por que é falso, Evelyn? Tem um motivo um pouquinho mais forte que isso aí. Ó, o 0 tá aqui. Fiz o gráfico um pouquinho errado, ele tinha que passar aqui. O 10 está aqui. Nesse intervalo, o P' é sempre negativo. Se o P' é sempre negativo, significa que a imagem é sempre virtual. E ele está falando que produz imagens reais. Entenderam isso? Então, ó, a 2 é falsa, porque ele está falando que produz imagens virtuais e, na verdade, ele está produzindo imagens... ele fala que produz imagens reais, mas, na verdade, ele está produzindo imagens virtuais. Tá claríssimo isso? Então, ó, pera, hein? Então, 2 é falso. Imagem virtual. Então, ó, a imagem conjugada pela lente a um objeto linear colocado a 50 centímetros do seu centro óptico é invertida e terá a altura 1/4 do objeto. Então, ó, o objeto, aqui ele dá a informação do objeto. O objeto
o P está a 50 centímetros. A gente tem que saber igual o P'. Por quê? O P' ele falou que a imagem conjugada, que é a imagem produzida, ela é invertida e ela tem 1/4 da altura do objeto. 1/4 da altura do objeto. Bem, significa o quê? Se ela for invertida, quer dizer que ela é real. 50 centímetros faz sentido ser real? Vamos olhar aqui no gráfico. Ó. 50 centímetros está bem para cá. Né? O 40 está mais ou menos por aqui. 40 está mais ou menos por aqui. Então, 50 está para frente. Bem, positivo, real. Então, essa parte está correta. Agora, a gente joga na fórmula do foco para descobrir esse P' e descobrir o aumento. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F é 10, né? Que a gente descobriu lá atrás. O P é 50. E a gente descobre o P'. Então, 1 sobre P' é 1 sobre 10 menos 1 sobre 50. MMC de rua, MMC moleque. A gente descobriu que o P' é 50 sobre 4. Pronto. Agora a gente volta na fórmula do aumento e mata. Então, vou deixar 50 sobre 4 mesmo, porque vai facilitar as contas do aumento. Aumento é menos P' sobre P. O P' é menos 50 sobre 4, dividido por 50. Então, mantenho o de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Quarto 50 por 50, o aumento é menos 1/4. O menos indica que ela é invertida. Então, tá absolutamente correto. Verdadeiro. Certo? Alternativa B de bola. Ok? Então, fechamos exercício de lente. Faça uma lista. A gente tira a dúvida dessa lista depois. E quarta-feira eu começo elétrica. Mas eu volto ainda hoje para vocês não ficarem com muita saudade. Até.